Alô, alô, amigos da TV Sonic, da TV 247, muito bom dia, boa tarde. Este é o Jornal do Meio-Dia, começando exatamente ao meio-dia em São Paulo e em Brasília. Sejam todos bem-vindos para esse especial do dia 31 de março de 2019. Erradamente, esse dia está sendo caracterizado como o dia do golpe de 64, mas equivocadamente, porque não aconteceu no dia 31 de março. E para mostrar a vocês, eu recorri à Biblioteca Nacional, à Hemeroteca, e vou ler para vocês os jornais da época. O que diziam os jornais do dia 31 de março, do dia 1º de abril, primeiro para mostrar que não foi no dia 31 de março. O golpe foi no dia 1º de abril de 1964. Porque vejam só, as manchetes do dia 1º de abril, quarta-feira, que se referem ao dia anterior, né? O jornal, então, de quarta-feira, 1º de abril, se refere aos acontecimentos de 31 de março de 1964, uma terça-feira. Manchete do Jornal do Brasil. São Paulo adere a Minas e anuncia marcha ao Rio contra Goulart. Então, o golpe não foi a 31 de março. No dia 31 de março, como está retratando aqui o Jornal do Brasil, e eu vou ler para vocês, anuncia o início do golpe, não a consumação. A tropa do exército sediada em Minas e a polícia militar mineira rebelaram-se ao amanhecer de ontem. Portanto, é esse o jornal do dia 1º de abril. Ao amanhecer do dia 31 de março, a tropa do exército sediada em Minas e a polícia militar mineira rebelaram-se contra o governo federal, ocupando o estado. 31 de março, portanto, foi o golpe de Minas. O golpe do exército foi no dia 1º de abril. Eu vou contar para vocês hoje o que saiu nos jornais nos dias do golpe e antes do golpe. Por exemplo, vocês sabem que dia aconteceu a tal da Marcha Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, com 500 mil pessoas? Não, não é filho. O Olímpio Mourão Filho foi o cara que começou a sublevação em 64. Olímpio Mourão Filho. Ele era Olímpio Mourão Filho. É o mesmo cara que escreveu o Plano Corren, no tempo do Getúlio, quando era capitão. Bem, então estou lendo aqui o Jornal do Brasil. Olá, Valéria Valadão, não é filho do Mourão. O que deu o golpe chama-se Olímpio Mourão Filho. A tropa do exército sediada em Minas e a polícia militar rebelaram-se ao amanhecer de ontem contra o governo federal, ocupando o estado, bloqueando fronteiras e ganhando a adesão do segundo exército, com o lançamento de um manifesto do general Amaury Cruel, anunciando que suas tropas iam se fixar numa posição de extrema responsabilidade para salvar a pátria da infiltração comunista que se observa no governo. Portanto, não se falava em revolução comunista, como diz o Bolsonaro. É infiltração comunista no governo João Goulart. Não se tratou, portanto, de uma resposta a uma pretensa de uma ditadura comunista, mas sim está aqui nas palavras do comandante do segundo exército, Amaury Cruel. Posição para salvar a pátria da infiltração comunista que se observa no governo.
não um golpe comunista. A cadeia da Liberdade, formada por todas as estações de rádio de Minas e São Paulo, informou esta madrugada que as tropas do 2º Exército estavam prontas para marchar sobre o Rio de Janeiro. Estou lendo o jornal do dia 1º de abril, contando o que aconteceu no dia 31 de março. As tropas do dia 31 de março foi o golpe em Minas. O estado de Minas foi ocupado pelo Exército. Não foi o golpe no Brasil. E o 2º Exército se preparava para rebelar, para marchar contra o Rio, porque apesar da capital oficialmente estar em Brasília, a capital mesmo era o Rio de Janeiro. Deslocando carros de assalto e canhões de longo alcance, tropas do 1º Exército, fiéis ao presidente da República, rumaram para Juiz de Fora no princípio da noite. Então havia ainda uma possibilidade de uma reação ao golpe. As tropas do 1º Exército, no dia 31 de março, foram para Juiz de Fora. Portanto, não podia ser a data 31 de março. Está errado. Totalmente errado. Dia 31 de março não aconteceu o golpe. Olha lá, as tropas do 1º Exército rumavam para Minas para defender o governo do João Goulart. Tropas do 1º Exército, fiéis ao presidente da República, rumaram para Juiz de Fora no princípio da noite. É iminente um choque com as forças mineiras, entrincheiradas perto de Paraibuna, na fronteira com o estado do Rio. 100 ônibus requisitados em Belo Horizonte após a ocupação da estação rodoviária já se acham no lugar do encontro, levando soldados da PM e Exército. No manifesto lido às 18 horas, através da emissora oficial, o governador Magalhães Pinto afirmou que o presidente da República, abre aspas, escolheu o caminho da subversão para realizar as suas reformas. Portanto, é contra as reformas de base do Jango. Não era contra a ditadura comunista, como diz o Bolsonaro. Não foi uma resposta à implantação de uma ditadura comunista, foi uma resposta às reformas de base. E se falava em infiltração comunista do governo, não num plano comunista de tomada de poder. Daniel, muito obrigado, Daniel, pelo superchat. Então, olha, quem começou o golpe foi o governador Magalhães Pinto. No dia 31 de março, ele ocupou o estado com as forças militares, lançou um manifesto. No dia 31 de março, às 6 da tarde, ou no fim da tarde, Magalhães Pinto lançou um manifesto. Não se sabia se o golpe ia dar certo. Então, o dia do golpe não é 31 de março, é 1º de abril. No mesmo manifesto, o governador Magalhães Pinto advertiu ser um problema de coerência a adesão ao movimento que eclodiu em Belo Horizonte. O senador Auro de Moura Andrade respondeu negativamente ao convite do senhor Magalhães Pinto para a instalação do Congresso em Belo Horizonte. Ou seja, Magalhães Pinto queria transformar Belo Horizonte na capital do Brasil. A independência de Minas, transferir o Congresso para Minas, o que o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, não concordou. Todos os prédios federais de Minas foram ocupados. E o general Olímpio Mourão, comandante da 4ª Região Militar, lançou um manifesto afirmando. Então, esse Mourão Filho é que invadiu o Rio, tá certo? No dia 31 de março, ele lançou um manifesto afirmando que há de ser afastado do poder o presidente que abusa dele e, de acordo com a lei, operar-se sua sucessão, mantida a ordem jurídica. Veja só, ele comandou o golpe dizendo que vai ser mantida a ordem jurídica. Rafael Pereira, olá, um abraço, abraços a Porto Alegre. Estou aqui lendo o Jornal do Brasil, do dia 1º de abril de 1964, uma quarta-feira, reportando o que aconteceu no dia anterior, 31 de março.
para mostrar que não foi no dia 31 de março a consecução do golpe militar. Foi no dia 1º de abril. No dia 31 de março começaram as escaramuças. O general Olímpio Mourão Filho lançou um manifesto para dar o golpe. A Câmara Municipal de Juiz de Fora foi fechada e ocupadas todas as radioemissoras e redações de jornais. Um recrutamento de 10 mil homens em Belo Horizonte e 30 mil no interior foi iniciado ontem. Outra manchete do Jornal do Brasil, do dia 1º de abril, contando o que aconteceu no dia 31 de março. A Presidência da República comunicou ontem à noite, em nota oficial, a rebelião da guarnição federal em Minas, sob o comando dos generais Olímpio Mourão Filho e Carlos Luiz Guedes. E anunciou a deslocação de unidades do 1º Exército para conter a sublevação. 31 de março, portanto, havia o início de uma rebelião e o 1º Exército foi acionado para reprimir a rebelião, que considera inspirado no manifesto lançado pelo governador Magalhães Pinto contra a ordem constitucional e os poderes constituídos. Está aí que é um golpe, é contra a ordem constitucional. Havia uma ordem constitucional, certo? O governador de Minas, Magalhães Pinto, lançou manifesto às 18 horas do dia 31 de março de 1964, uma quarta-feira, contra a ordem constitucional e os poderes constituídos, uma sublevação, um golpe. É um golpe, portanto, está aí. Josi Nogueiros, Mourão sempre conspirou contra o PT, Lula e Dilma, o círculo militar. O Mourão, o Mourão atual, você está dizendo, não é Olímpio Mourão Filho, né? Não tem nada que ver, só o sobrenome que é o mesmo. Muito obrigado. Então, é o seguinte, então foi contra a ordem constitucional, tá certo? Era um golpe, tá? Tá claro, né? Não foi uma reação à implantação de uma ditadura comunista. A nota frisa, a nota do Magalhães Pinto, que o governo fez... Não, aqui eu estou me referindo à presidência da República, João Goulart, comunicando que as tropas do 1º Exército partiram em direção a Minas para conter a rebelião mineira, comandada pelo governador Magalhães Pinto, pelos generais Olímpio Mourão Filho e Carlos Luiz Guedes. Eles ocuparam o estado, ocuparam todos os prédios federais. E João Goulart mandou o 1º Exército reprimir a sublevação. Foi isso que aconteceu no dia 31 de março, não foi o dia do golpe. A nota do governo frisa que o governo federal manterá intangíveis. No dia 31 de março, o governo estava no poder. João Goulart estava no poder no dia 31 de março. Por isso o golpe não podia ter sido no dia 31 de março. No dia 31 de março, ele emitiu uma nota oficial. O governo federal manterá intangíveis a unidade nacional, a ordem constitucional e os princípios democráticos e cristãos em que ele se inspira, pois conta com a fidelidade das Forças Armadas e com o patriotismo do povo brasileiro. Nota oficial do governo João Goulart, do dia 31 de março de 1964, uma terça-feira. Em nota oficial, o ministro da Guerra, general Jair Dantas Ribeiro, comunica a exoneração dos generais Mourão Filho, do comando da 4ª Divisão de Infantaria, e Carlos Luiz Guedes, e afirma que agirá com a máxima energia contra os sublevados. Então, no dia 31 de março, Jango estava no poder. No dia 31 de março de 1964, Jango estava no poder, como acabamos de constatar.
Outra manchete do Jornal do Brasil do dia 1º de abril, falando sobre dia 31 de março. Deflagrada greve geral no país. Greve geral no Brasil no dia 31 de março. Ao primeiro minuto de hoje, teve início a greve geral em todo o país, por determinação do Comando Geral dos Trabalhadores e em apoio ao presidente João Goulart, paralisando de imediato os trens da Central do Brasil e da Leopoldina, o Porto de Santos e os bondes da Guanabara, com adesão de universitários. A decisão da greve foi precipitada pela prisão ontem no Sindicato dos Estivadores de vários líderes radicais pela Polícia Política da Guanabara. A Federação Nacional dos Marítimos, que decretou a greve ontem à noite, denunciou o desaparecimento de 4 estivadores, um líder sindical de Vitória, e do senhor Antônio Pereira Filho, líder dos bancários. O Partido Comunista Brasileiro responsabilizou ontem os grupos radicais pela precipitação da crise política, taxando de imprudente a tática utilizada por líderes extremados. Acha o PCB que a atitude conduzirá à união do centro com a direita, neutralizando assim a ação dos setores mais moderados da esquerda, o que, no seu entender, levará à deposição do presidente da República com lastro na opinião pública. Então, no dia 31 de março, João Goulart estava no poder. Não tinha sido dado o golpe. Não é hoje o tal aniversário do golpe, é amanhã, dia 1º de abril. Hoje, em 64, começaram as escaramuças. Luiz Carlos Prestes avisava que a situação poderia levar à deposição do presidente da República. No dia 30 de março ele não tinha sido deposto ainda. Então tem que parar de designar o dia 31 de março como a data do golpe. Não é hoje. Esse negócio de João Goulart na China é em 1961, quando da renúncia do Jânio. Aqui, o João Goulart era o presidente da República. Estamos em 1964. Outra manchete do JB. Lacerda disposto à resistência. Carlos Lacerda, governador mineiro. Governador do Rio. Governador Carlos Lacerda, embora tenha dito ao seu secretariado que não acredita na crise nacional, montou um esquema de segurança para o Palácio Guanabara e para as ruas adjacentes, com o qual pretende resistir contra qualquer intervenção federal no estado da Guanabara. Carlos Lacerda queria resistir a uma intervenção federal, estava achando, ou sei lá, estava dizendo que o João Goulart queria intervir no estado da Guanabara. Às 3 horas de hoje, ou seja, às 3 da madrugada, deu nota oficial informando que os fuzileiros para lá se dirigiam e chamavam o povo para defender o governador. A confusão era tão grande que o Lacerda dizia que era o governo federal que queria intervir no estado da Guanabara. Chamava-se então estado da Guanabara. Cerca de 500 homens da Polícia Militar, sob ordens diretas do secretário da Segurança, general Salvador Mandinzão, empregados na defesa do Palácio do Governo. Barricadas foram construídas com sacos de areia e os militares permanecem em regime de prontidão. Então, estou dando o cenário para vocês do dia 31 de março. Esse é o jornal do dia 1º de abril. O senador Juscelino Kubitschek formulou ontem, em manifesto, apelo de paz ao governo e à nação, afirmando que a legalidade una e indivisível está onde estão a disciplina e a hierarquia, e acentuando que a Casa Brasileira
estaria irremediavelmente dividida se as Forças Armadas se dividissem em lealdades distintas e antagônicas, geradoras de legalidades múltiplas e também antagônicas. Também os governadores do Paraná, Pará e Santa Catarina divulgaram manifestos. O senhor Ney Braga, do Paraná, indicou que é chegada a hora de serem estancadas, dentro da lei, as fontes que intranquilizam a nação. O senhor Aurélio do Carmo defendeu a oposição às soluções extralegais. E o senhor Celso Ramos exortou o povo a se manifestar em calma. Em seu primeiro pronunciamento após o motim dos marinheiros, tinha havido um motim dos marinheiros, quando foi deflagrada a crise, os marinheiros se insurgiram contra seus superiores e foram anistiados por João Goulart, o que rebelou, o que provocou uma reação de contrariedade dos militares, dos comandantes da Marinha. Em seu primeiro pronunciamento, o governador Carlos Lacerda declarou que o Brasil e a Guanabara estão sofrendo a agressão da guerra revolucionária, manifestando sua confiança nas Forças Armadas, em sua unidade, patriotismo e fidelidade ao juramento feito à bandeira. Às últimas horas de ontem, através da cadeia de emissoras de rádio, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, disse que o regime federal está praticamente destruído. Anunciou a união do 2º Exército e de São Paulo em defesa do regime. Qual regime? Bom, outra manchete. Tensão no Brasil preocupa Estados Unidos. O Departamento de Estado norte-americano observa cuidadosamente, com preocupação, a crise no Brasil. Segundo disseram ontem à noite em Washington, funcionários categorizados do governo. O New York Times, o subsecretário adjunto de Estado para Assuntos Latino-Americanos, o Sr. Thomas E. Mann, convocou uma reunião da Subcomissão de Assuntos Latino-Americanos do Senado, horas depois de chegarem notícias sobre um estado de rebelião no Brasil. Pronto. 31 de março havia um estado de rebelião. O New York Times afirmou que as Forças Armadas brasileiras estão divididas, podendo a crise evoluir até a guerra civil. Guerra civil só pode haver quando os civis têm armas. Não há guerra civil entre duas facções do exército. Aí é uma guerra militar. Se são duas facções do exército, como é que é uma guerra civil? De Genebra, Newton Carlos informa que depois de darem durante 3 dias, em tom alarmante, notícias do Brasil, jornais e emissoras europeias silenciaram. Então, essas são as notícias. Olha que foto. Tropas de Minas usaram ônibus para deslocar-se no estado. No dia 31 de março, não aconteceu o golpe. Gorilas invadem o JB. Quem chegasse às 8h30 da noite de ontem, dia 31 de março, ao edifício do jornal e da Rádio Jornal do Brasil, não poderia entrar, pois encontraria na porta metralhadora em punho, um fuzileiro naval. E se olhasse pela parede de vidro dos estúdios da rádio, teria a impressão de assistir a um filme de gangsters. 4 outros fuzileiros, comandados pelo tenente Arinos, moviam-se como gorilas pelo estúdio, seus movimentos tolhidos pelas metralhadoras, ou seja, a Rádio Jornal do Brasil foi invadida no dia 31 de março, mas não foi o dia do golpe. Agora vamos ver o jornal do dia seguinte, quinta-feira, 2 de abril. Quinta-feira, 2 de abril.
melhor forma de conhecer a história é através dos jornais, consultando os arquivos das coleções de jornais. Estou lendo aqui o Jornal do Brasil. Não. Então, a manchete do Jornal do Brasil de quarta-feira, 1º de abril, que se refere ao dia 31 de março. São Paulo adere a Minas e anuncia marcha ao Rio contra Goulart. No dia 31 de março, Goulart ainda estava no poder. Estava tentando reagir ao golpe. Agora, o jornal do dia seguinte, dia 2 de abril. Dia 2 de abril. Onde está o dia 2 de abril? Está aqui. Dia 2 de abril, quinta-feira de 1964. Olha aqui. Manchete do Jornal do Brasil, do dia 2 de abril. Goulart resiste no Sul e o Congresso empossa Mazzilli. Aí está caracterizado o golpe. O Congresso empossa Mazzilli. É a manchete do dia 2 de abril. Portanto, no dia 1º de abril, consumou-se o golpe. Tem que parar de dizer que o golpe aconteceu no dia 31 de março. No dia 31 de março, João Goulart estava no poder. Qualquer aniversário que seja de golpe é dia 1º de abril. Está nos jornais. É só consultar os jornais. Olha aqui. Tanques cruzaram as estradas, mas não chegaram a disparar. Não houve tiros. Sozinho na chuva, um soldado do exército controla a situação durante as comemorações da vitória. A vitória foi no dia 1º de abril, a vitória deles, né? A cidade saiu às ruas para comemorar vitória sobre Goulart. No dia 1º de abril. Dia 1º de abril, definitivamente. Esse é o dia do golpe. Então, vou ler a primeira página do Jornal do Brasil, do dia 2 de abril. Disposto a resistir contra a sua deposição, o senhor João Goulart seguiu para Porto Alegre, enquanto em Brasília, de madrugada, o Congresso declarava o senhor Ranieri Mazzilli presidente da República, depois de uma sessão de 3 minutos, feita debaixo de protestos do PTB. Ranieri Mazzilli foi empossado de madrugada, na calada da noite. Ao responder à única questão de ordem levantada, o senhor Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, afirmou: declaro, sob minha responsabilidade, vaga a presidência da República, que será entregue, a partir deste momento, ao presidente da Câmara dos Deputados, na forma do artigo 79 da Constituição. Imagina se ele poderia declarar a vacância do João Goulart, que foi a Porto Alegre tentar resistir. Em seguida, o senhor Mazzilli foi empossado no 3º andar do Palácio do Planalto, enquanto no andar de cima, o senhor Darcy Ribeiro resistia e informava que iria fechar o Congresso com as tropas que lhe restam. Darcy Ribeiro tentando resistir, ministro de João Goulart. Poucos minutos depois, os senhores Darcy Ribeiro, Valdir Pires, Cândido de Oliveira Neto, general Nicolau Fico e o coronel Lemos Avelar deixaram o palácio,
onde prosseguiu a cerimônia de posse do senhor Mazili. Uma posse totalmente ilegal e criminosa. Tropas do 2º Exército deslocam-se para o Rio Grande do Sul, que tem a situação controlada pelo senhor Leonel Brizola, apesar das várias adesões às forças revolucionárias em Santa Maria. Forças revolucionárias seriam essas forças, na verdade, reacionárias, né? A intensa troca de comandos no Exército teve o seguinte andamento: comandante em chefe do Exército Nacional, general do Exército Arthur da Costa e Silva, comandante do 1º Exército, general de divisão Orlando Geisel, general da brigada, bom, aí são vários generais. Às 13 horas, olha aqui, às 13 horas do dia 1º, estou lendo o Jornal do Brasil do dia 2 de abril, retratando o que aconteceu no dia 1º de abril. Às 13 horas do dia 1º de abril, quando o movimento revolucionário contra o seu governo parecia definitivamente vitorioso, então, às 13 horas do dia 1º de abril, parecia vitorioso. Não tinha se consumado às 13 horas do dia 1º de abril. O senhor João Goulart saiu do Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, para a 3ª Zona Aérea, de onde embarcou para Brasília, recolhendo-se ali na Granja do Torto. Imediatamente começou na capital federal a organização de voluntariado. Esses voluntários, convocados pelo chefe da Casa Civil, senhor Darcy Ribeiro, treinavam ontem à tarde nas ruas de Brasília, enquanto vários oradores pelas emissoras locais faziam exortações à população. Um deles era o arcebispo Dom José Newton, que, sem se identificar politicamente com o senhor Goulart, sustentou a necessidade de reformas profundas. O golpe militar foi contra as reformas de base do João Goulart, não foi contra nenhuma ditadura comunista. O senhor Doutel de Andrade, após um encontro de 2 horas com o senhor Goulart em Brasília, afirmou que ele não renunciará, nem dará um tiro no peito. Desde que se confirmaram as notícias de que o senhor Leonel Brizola domina Porto Alegre e entrega-se à mobilização militar, os partidários do governo criaram alma nova, havendo indícios de que o senhor João Goulart acredita na resistência, mesmo em cidades dominadas pelos comandos militares, e considera ainda o eventual apoio da FAB, cujo poderio está intacto. O governador carioca, que manteve contato telefônico ontem com a cadeia da Liberdade durante todo o dia, viveu o que classificou de maior emoção de sua vida quando o general Salvador Mandim, coordenador do sistema de segurança do Palácio Guanabara, informou-lhe que tanques do exército abandonavam o Palácio das Laranjeiras a fim de dar-lhe cobertura. Surpreendido em meio a um discurso ao povo, o senhor Lacerda exclamou em lágrimas: "Graças a Deus! Obrigado, meu Deus!" E aqui tem uma foto do governador Carlos Lacerda com metralhadora em punho. O governador esteve sempre preparado para tudo. Prisão de Jurema e Arraes. Antes de conceder a entrevista ao Jornal do Brasil, o senhor Carlos Lacerda gravou ontem à noite um filme para ser exibido hoje pela rede de televisão da NBC nos Estados Unidos. Enquanto falava ao JB, recebeu a notícia da prisão do ministro Abelardo Jurema e do almirante Cândido Aragão. Reação do governador: apenas sorriu. Durante a entrevista, ele foi assistido pelo senhor Hélio Beltrão, que lhe soprava, vez por outra, alguns temas.
O ministro da Fazenda, senhor Ney Galvão, encontra-se em seu gabinete, de onde só sairá preso, segundo afirmou. O governador Miguel Arraes, de Pernambuco, foi preso à tarde, em Palácio, por ordem do comandante do 4º Exército, general Justino Alves Bastos. Miguel Arraes preso no dia 1º de abril, portanto, não no dia 31 de março, dia do golpe, 1º de abril. Governador Banger Silveira foi preso à noite. Líderes sindicais do Rio, São Paulo e Minas estão presos, inclusive a cúpula da CGT. Às 18 horas, às 16 horas, as Rádio Nacional em Mairinque, que formavam uma cadeia da legalidade. Isso é um absurdo. A cadeia da legalidade foi a do Brizola, em 61, quando defendeu a posse de João Goulart. Em 64, eles macaquearam o nome cadeia da legalidade para defender a ditadura, para defender o golpe militar contra João Goulart. Então, saíram as rádios Nacional e Mairinque Veiga, que saíram no ar. A Rádio Jornal do Brasil esteve fora do ar durante 40 minutos por violência de fuzileiros navais que obedeciam ordens do ministro da Marinha, segundo eles próprios disseram. Após a Rádio Inconfidência haver anunciado a fuga do senhor João Goulart, estudantes da Faculdade Nacional de Direito, entrincheirados em frente de seu prédio, tentaram invadir o Hospital Souza Aguiar, sendo contidos pela polícia da aeronáutica. No tiroteio saiu morto um menor e houve 7 feridos graves. Na Cinelândia à tarde, um grupo de populares, após tentar tirar das mãos de oficiais do Exército o manifesto do Clube Militar ao Povo Carioca, depredou a sede do clube. Oficiais atiraram do alto sobre os manifestantes. Soldados com metralhadoras postados no Palácio Monro também atiraram. Resultado, um morto não identificado e 6 pessoas gravemente feridas. Isso é um pouco do que aconteceu no dia 1º de abril. Um pouco, um resumo. O jornal Última Hora foi atacado. Quebraram máquinas de escrever, cadeiras e arquivos e puseram fogo em algumas caminhonetas. Fatos idênticos repetiram-se na sede da UNE, onde coquetéis Molotov provocaram incêndio, logo debelado pelos bombeiros. Aqui tem uma foto de um corpo estendido no chão. Tropas do Exército manobram na Cinelândia enquanto um popular é ferido por balas disparadas da porta do Clube Militar. A primeira queda, dia 1º de abril de 1964. Euforia do povo, outra manchete do Jornal do Brasil. As notícias de vitória da Revolução levaram o povo carioca às ruas, apesar da tarde e noite chuvosas. Uma chuva de papel picado, que se repetiu em São Paulo e Belo Horizonte, saudou o acontecimento. Automóveis cheios de pessoas eufóricas desfilaram inclusive pelas ruas do centro, dando vivas às Forças Armadas e ao governador Lacerda. A maior vibração, contudo, mal sabiam eles que estavam começando uma noite de 20 anos. Estava começando uma escuridão de mais de 20 anos e foi celebrada pelos cariocas. Assim como em 1930, quando Getúlio Vargas depôs Washington Luiz, os cariocas também saíram às ruas comemorando. Mal sabiam que logo depois seria decretado Estado Novo, com suas torturas, com suas censuras e com todos as misérias, os lutos e o sangue derramado.
A maior vibração, contudo, verificou-se na Zona Sul, especialmente em Botafogo, Copacabana e Ipanema, que receberam o êxito da Revolução com um autêntico carnaval, como em 1930, igualzinho. A mobilização das Forças Armadas contra o governo foi fulminante. Forças Armadas contra o governo. Então não é um golpe civil, golpe militar, né? A reação das Forças Armadas contra o governo foi fulminante. As tropas do primeiro exército, enviadas para conter os revoltosos em Minas, aderiram ao movimento. Então, o papel do exército em 1964 foi um papel anticonstitucional. O exército rasgou a Constituição, assumiu o poder ilegalmente por 20 anos. Então, as tropas do primeiro exército aderiram ao movimento, juntando-se posteriormente às forças do general Cruel, de São Paulo, que marchavam para o Rio e detiveram-se em Resende. Ocorreram depois as adesões da 5ª, 6ª regiões militares, além de divisões e unidades diversas em vários pontos do país. No Rio, o general Moraes Âncora determinava às 17 horas a cessação das atividades militares. A falta de uma declaração de renúncia do senhor João Goulart criou para os chefes militares vitoriosos um problema de ordem constitucional e moral, que ontem mesmo começou a ser examinado entre eles e algumas figuras do mundo jurídico e partidário. Não tendo renunciado, o presidente não poderia ser substituído segundo a linha de sucessão constitucional, isto é, dentro do quadro da legalidade, em cujo nome agiram as Forças Armadas. Além de não renunciar, o senhor João Goulart dispõe-se a resistir em Brasília e Porto Alegre, de modo a caracterizar a duplicidade de governo e a forçar, pelo menos, forçar a sua deposição declarada, ato de força que retiraria ao movimento seu caráter legalista. Aos primeiros minutos de hoje, o senhor Auro de Moura Andrade disse haver recebido comunicação do general André Fernandes de que o general Fico determinou a cessação de resistência, mandando ocupar as rádios locais. Então, os civis depuseram Jango sob ordens militares. Quem comandou o golpe foram os militares, está claro aqui pelo Jornal do Brasil, que não era um jornal janguista, pelo contrário. Então, isento. Diz aqui o Jornal do Brasil, o Auro de Moura de Andrade tomou posse pressionado pelos militares que deram o golpe. Eles é que tinham os canhões. O golpe foi militar, não foi civil-militar. O golpe foi militar, porque quem dá o golpe é quem tem os canhões. Então, na primeira página, Carlos Lacerda empunhando uma metralhadora, um corpo estendido no chão, populares que queimaram, sabe-se quem foi, né? Queimaram a sede da UNE no Rio de Janeiro. Isso tudo aconteceu no dia 1º de abril. Os tanques cruzaram as estradas, mas não chegaram a disparar. Cidades foram às ruas para comemorar a vitória sobre o Goulart. Então, isso aí aconteceu no dia 1º de abril, que é o dia do golpe. Foi quando o Ranieri Mazzilli tomou posse. Então está se festejando errado. Não é nada de 31 de março.
E não é 1º de abril porque é o dia da mentira, é porque foi, é histórico, está aqui nos jornais. Vamos ver agora o jornal do dia 3 de abril de 1964, uma sexta-feira. Então, o golpe foi dia 1º de abril, quarta-feira. Definitivamente, quarta-feira, 1º de abril, é o dia do golpe militar. Golpe militar. Os militares obrigaram os políticos a fazerem aquela encenação do Ranieri Mazzilli e tal, para dar fazer uma simulação de legalidade. Uma simulação. Vamos ver o Jornal do Brasil do dia 3 de abril, sexta-feira, reportando o que aconteceu no dia 2 de abril. Goulart toma rumo desconhecido e o Brasil volta à normalidade, imagina. Aí que começou o pesadelo lá no Brasil, diz que o Brasil voltou à normalidade. Mas tudo bem, é manchete de sexta-feira, 3 de abril. Goulart toma rumo desconhecido e o Brasil volta à normalidade. Aí tem uma foto de primeira página, a Grande Marcha. 1 milhão de pessoas na rua comemorando, né? Comemorando o golpe. Aconteceu isso, o que eu vou fazer? Está aqui. Festa da Vitória leva às ruas 1 milhão de pessoas. Isso em 1964. 1 milhão de pessoas. Imagina o que é isso. O Rio foi tomado, a Avenida Rio Branco tomada. As pessoas achavam mesmo que a democracia é que tinha prevalecido, né, nesse golpe. Durante algum tempo as pessoas acharam, as pessoas que estavam por fora da política e tal, não sabiam dos detalhes, foram para a rua, porque a imprensa dizia isso, olha, agora sim, agora é democracia. O João Goulart estava indo para o lado do comunismo, agora é democracia. Havia infiltração comunista no governo João Goulart, mas agora ia começar a democracia. Isso aí é que a imprensa vendeu, apesar de ter sido o contrário, foi um golpe militar, para ruptura constitucional, ruptura da legalidade. Mas 1 milhão de pessoas saíram na rua para comemorar, no Rio de Janeiro. Então essa foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade no Rio de Janeiro. Em São Paulo foi no dia 20 de abril, 20 de março. Então, ó, vamos ler então o que diz, não adianta só ler as manchetes, né? Vamos ler a primeira página do Jornal do Brasil do dia 3 de abril de 1964, uma sexta-feira. Cadê? Sexta-feira, dia 3 de abril. Ué, o que está acontecendo aqui? Deixa eu voltar um pouco. Está dando um tilt aqui, né? Não estão aparecendo jornais? Ué, acabou de aparecer agora. Está dando um probleminha aqui. Vamos ver então o jornal do dia 4. Sábado, 4 de abril de 1964. Manchete. Mazzilli forma governo e Congresso pensa em apressar escolha do novo presidente. Então, no sábado, 4 de abril de 1964, o presidente se chamava Ranieri Mazzilli, que foi empossado na calada da noite, de madrugada, por imposição dos militares, dos generais que comandaram o golpe, que depuseram João Goulart, contra as reformas de base propostas por João Goulart. O presidente Ranieri Mazzilli informou ontem, usurpador, esse foi usurpador.
em entrevista coletiva, que os 3 ministros militares foram mantidos. Traíram João Goulart. Indicou e anunciou a indicação do senhor Otávio Bulhões para o Ministério da Fazenda, Gama e Silva para a Educação, Vasco Leitão da Cunha para o Itamaraty e Arnaldo Susequinde para o Trabalho. Todos participaram de um governo ilegal. O problema da eleição do novo presidente pelo Congresso, que segundo a Constituição deve ser realizado 30 dias após a vacância do cargo, só que o João Goulart não renunciou. Já está provocando divergências entre próceres da UDN e do PSD. E os primeiros de comando militar querendo antecipar para quarta-feira próxima a escolha, e os últimos empenhados em que o prazo legal se esgote. Depois de anunciar a designação do general Adhemar de Queiroz para a presidência da Petrobras e do senhor Arnaldo Blanc para a presidência do Banco do Brasil, o senhor Ranieri Mazzilli informou que as demais pastas serão preenchidas oportunamente, ficando seus expedientes distribuídos entre os ministros agora nomeados. O presidente da República disse que receberá dentro de poucas horas um relatório do ministro Otávio Bulhões sobre a situação econômica financeira do país, a fim de enfrentar o problema inflacionário, e afirmou que a tradicional política exterior do Brasil será mantida em seu governo. O senhor Ranieri Mazzilli, que ainda hoje deverá estar de retorno a Brasília, afirmou que o problema da antecipação ou não da eleição do novo presidente da República depende da decisão do Congresso Nacional e externou a opinião de que o texto constitucional que trata a matéria comporta divergências. Líderes contra cassações. As lideranças da Câmara repeliram, em reunião de ontem, a ideia de fazer-se a cassação dos mandatos de deputados considerados esquerdistas. E a bancada udenista rejeitou tacitamente uma proposta nesse sentido do senhor Herbert Levi, a ser consubstanciada em manifesto à nação. O líder udenista, Adalto Lúcio Cardoso, declarou, a propósito da existência, noticiada por o Jornal de Brasília, de uma lista contendo 40 nomes de parlamentares a serem expulsos do Congresso, que isso é tão ridículo e fere de tal maneira a dignidade do Legislativo que só pode ser tomado como provocação. Mas tudo isso aconteceu, as cassações aconteceram. Parlamentares identificados com o senhor João Goulart pregaram em discursos no Senado a necessidade de moderação e entendimento para evitar que a situação nacional tenha desdobramento nefasto ao regime. Também protestaram contra a prisão de parlamentares e governadores apontada como ilegal. O clube militar pretende sugerir a cassação dos mandatos dos parlamentares esquerdistas. A Confederação das Associações Comerciais do Brasil manifestou-se pelas reformas e pela descomunização enérgica. O governador Ney Braga pediu ao presidente Mazzilli o afastamento de todos os elementos suspeitos dos cargos públicos. E a campanha da Mulher pela Democracia não admite nenhuma transigência com os comunistas. Pela democracia, a democracia convive com o Partido Comunista. Os Estados Unidos têm Partido Comunista, na França tem Partido Comunista, em Portugal tem Partido Comunista, na Espanha tem Partido... Em todos os lugares tem Partido Comunista. A democracia convive com o Partido Comunista. As prisões de elementos tidos como comunistas, como comunistas ou simpatizantes do comunismo, prosseguem em todo o país. E, em alguns lugares, com especial violência.
Então, a violência começou logo depois de decretado o golpe. Não foi em 68 que começou com as 5 e tal, não, começou aí. Porque prisões com violência, elementos tidos como comunistas ou simpatizantes. Então vocês vejam, não havia nenhuma rebelião comunista, certo? Vocês estão vendo alguma notícia de um grupo comunista que ia tomar o poder e foi abatido? Não. Quem foi abatido foi João Goulart, que estava no poder. Não havia nenhum grupo comunista, senão teriam sido presos. Foram presos pessoas tidas como não eram pessoas organizadas para dar um golpe comunista. Eram tidos como comunistas ou simpatizantes do comunismo. Goulart ainda sumido. Isso estou lendo o jornal do dia 4 de abril, referindo-se ao dia 3 de abril. Goulart ainda sumido. Presidente João Goulart deverá ir para o Uruguai, onde se juntará a senhora Maria Tereza Goulart, que desembarcou ontem no apartamento de Melilla, distante 30 quilômetros de Montevidéu, levando seus filhos João Vicente e Denise. A senhora Maria Tereza Goulart chegou sorrindo e esperou 20 minutos por um táxi. A última informação chegada de Porto Alegre informava que o senhor João Goulart, apesar de haver despachado a família para o estrangeiro, recusava-se a deixar o país, a não ser sob ameaça de prisão. Na granja do Torto, os empregados da família Goulart fizeram o saque de seus bens. Os empregados todos saquearam todos os bens do João Goulart. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Peri Bevilacqua, entregou no dia 31 de março ao ex-presidente João Goulart um relatório secreto em que o Estado-Maior das Forças Armadas pedia ao chefe do governo, para o restabelecimento da confiança e da disciplina nos quartéis, medidas enérgicas contra as greves políticas e aplicação de sanções penais aos líderes sindicais infratores. O secretário de Segurança da Guanabara, Coronel Gustavo Borges, exibiu ontem para a imprensa documentos apreendidos em poder de 9 chineses, detidos sob acusação de subversão e espionagem. Em poder dos chineses, a polícia apreendeu também grande quantidade de dólares e libras esterlinas, no valor total de 110 milhões de cruzeiros. Não sei o que significa hoje 110 milhões de cruzeiros, depois de tantas trocas de moeda. 8 almirantes lançaram ontem um manifesto à nação, informando que a luta contra o comunismo terá prosseguimento até a extirpação total de todos os focos de subversão. Mas manifestam-se totalmente contrários a qualquer tentativa de estabelecimento de uma ditadura militar no Brasil. Então, os almirantes não queriam uma ditadura militar. Quem implantou a ditadura militar foi o exército. Depois, é claro, a aeronáutica foi cooptada, mas a aeronáutica, a marinha. Os almirantes aqui são contra o estabelecimento de uma ditadura militar no Brasil. O secretário de Estado norte-americano, Jim Rusk, afirmou ontem que os Estados Unidos estão dispostos a continuar o programa de cooperação com o Brasil, porque a crise evoluiu dentro dos preceitos constitucionais. Informou que está esperando a resposta brasileira ao oferecimento de um empréstimo de 400 milhões de dólares, oferecido pelo seu governo ao então ministro Santiago Dantas. O governo chileno
concedeu asilo ao jornalista Samuel Weiner, que há 2 dias acha-se recolhido à embaixada daquele país no Rio. O fundador da Última Hora, que a dirige há 14 anos, afastou-se do cargo de presidente da Rede Nacional de Jornais Última Hora, a fim de não criar dificuldades à empresa e aos funcionários. General Olímpio Mourão Filho, da entrevista no Rio. Exército, as manchetes internas do sábado, 4 de abril de 1964. Exército diz que o país está calmo. Preocupação de Minas é que novo governo corresponda aos ideais da Revolução. Presidente é prudente, diz o filho. Boston, dia 3. O novo presidente do Brasil, o senhor Pascoal Ranieri Mazzilli, é um homem muito prudente, disse o seu filho, Luiz Henrique Mazzilli, de 16 anos, acrescentando que nunca viu meu pai perder a calma em qualquer oportunidade. O filho do atual presidente da República está fazendo um curso de idiomas modernos em Boston, especializando-se em língua inglesa. Seus colegas dizem que ele se parece muito em temperamento e físico com seu pai, mas está mais interessado nos estudos do que com assuntos políticos. Então, essa é a página, mensagem à mulher mineira, comando da PM diz que Minas deve ser ouvida. O DN congratula-se com o povo e as Forças Armadas pela vitória democrática. Aliás, depois do golpe de 37 também foi anunciado que foi uma vitória da democracia. Sempre que o Exército dá um golpe, anuncia que foi um golpe democrático. Em nota oficial distribuída ontem, a União Democrática Nacional, UDN, congratula-se com o povo brasileiro, em especial com as Forças Armadas, com governadores e líderes democráticos responsáveis pela magnífica vitória. 20 anos de ditadura seguiram-se a essa tal magnífica vitória. Mas aqui, vamos ver na página 3 do Jornal do Brasil, do dia 4 de abril. Mazzilli mantém ministros militares e anuncia os civis. O presidente Ranieri Mazzilli anunciou ontem, dia 3, durante uma entrevista coletiva e tal, já falamos disso. Mourão conta que a sua conspiração começou em 1961. O general Olímpio Mourão Filho, comandante das tropas mineiras aquarteladas no estádio do Maracanã, ele levou as tropas e aquartelou no estádio do Maracanã. Em entrevista coletiva concedida à tarde de ontem, declarou que começou a conspirar contra a dominação do poder pelos comunistas desde 8 de janeiro de 1961, quando comandava um regimento em Santa Maria. Negando-se a entrar em apreciações de ordem política, o general Olímpio Mourão Filho, que desistiu da presidência da Petrobras, declarou ainda, no histórico do movimento que culminou com a chegada de suas tropas a Guanabara, que o Brasil e esta grande cidade podem ficar certos de que aqui estamos para garantir nossos princípios cristãos e democráticos. Tortura, ditadura, censura, desde quando são princípios cristãos e democráticos? Foi isso que começou, nesses dias. Nesse dia o presidente era um civil, Ranieri Mazzilli, empossado de madrugada, na calada da noite, por imposição dos militares, e os militares estavam decidindo quem dentre eles seria o presidente. Por isso, Ranieri Mazzilli estava guardando a vaga, estava esquentando a cadeira para um general. E os generais discutindo quem é que seria o representante deles na ditadura militar, porque eram muitos. Quem que vai ser o nosso ditador agora? Esse era o debate. Por isso que Ranieri Mazzilli é um civil traidor que ficou ali esquentando a cadeira
do general, no caso o Marechal. Olha aqui, no dia 6 de abril, não, é domingo, dia 5 e segunda, 6 de abril. O que diz a manchete do Jornal do Brasil? Governadores e militares indicam Castelo Branco. Então olha aí como é que foi escolhido legalmente Castelo Branco, né? Escolhido por governadores e militares. Depois, então foi no sábado. No sábado, dia 4 de abril, foi escolhido Castelo Branco, escolhido pelos militares. E o Ranieri Mazzilli estava guardando a cadeira para ele. Hã? Militares e governadores escolhem Castelo Branco. Ué, voltou, deixa eu colocar aqui na página correta. O site voltou para 1960 de repente. 64, edição 78, 79, acho que é essa, 80. Está aqui. Governadores e militares indicam Castelo Branco. É manchete do Jornal do Brasil de domingo, dia 5. Então, Castelo Branco foi escolhido no dia 4 de abril por governadores e militares. Depois de 2 horas de debate, ontem à noite, no Palácio Guanabara, os governadores Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Mauro Borges, Fernando Corrêa da Silva, Ney Braga e Adhemar de Barros decidiram, os governadores golpistas, né? Decidiram indicar ao Congresso como candidato dos governadores o general Humberto Castelo Branco para cumprir o restante, vejam só, cumprir o restante do mandato presidencial do senhor João Goulart. Não era para ele ficar para sempre. Que chegou a Montevidéu às 17h35 de ontem, em companhia do general Assis Brasil. Quando terminou a reunião, da qual o senhor Adhemar de Barros foi o primeiro a sair, dizendo-se voto vencido, mas apesar disso, satisfeito com o resultado, surgiu o general Muniz Aragão com a incumbência de indicar aos governadores o nome do general Castelo Branco. Quer dizer, os militares é que sugeriram, né? O Castelo Branco, como escolhido pelos militares. O senhor Carlos Lacerda comentou, com bom humor para o mensageiro: o senhor veio arrombar uma porta já aberta, porque o general Castelo Branco já foi escolhido por nós. Eleição já. É a outra manchete do Jornal do Brasil do dia 5, domingo, dia 5 de abril. Mais tarde, na televisão, Lacerda falava muito na televisão, na TV Rio. O senhor Carlos Lacerda informou que os governadores, além de apontar o nome do general Humberto Castelo Branco, iam exigir a eleição do mesmo pelo Congresso, até o meio da semana, e exigir a eleição do mesmo pelo Congresso, até o meio da semana, o expurgo dos comunistas, do seio do governo e a punição dos negocistas. Então não tinha corruptos, eram negocistas, chamava-se na época. O alto comando do Exército ainda não tomou decisão sobre a punição a ser imposta ao seu João Goulart. Queriam punir o João Goulart ainda. Além de derrubar o João Goulart, queriam punir o João Goulart, que era um presidente constitucional. O alto comando do Exército ainda não tomou decisão sobre a punição a ser imposta ao seu João Goulart e sobre a ideia de cassação dos mandatos dos parlamentares tidos como comunistas ou esquerdistas. Entretanto,
estão sendo articuladas várias medidas de caráter jurídico contra o seu João Goulart. Processos que envolvem crimes contra a segurança nacional, apropriação indébita de dinheiros públicos e outras infrações a serem denunciadas assim que o governo e o Ministério da Justiça voltem a mencionar normalmente. Imagina, João Goulart era muito rico, tinha muitas fazendas, muitos bens, jamais foi provado nada disso aí, de dinheiro, nada disso, de corrupção. Em mensagem ao ministro da Aeronáutica, mais de 40 brigadeiros da FAB opinam que os culpados pela comunização do país deverão ser julgados com todos os rigores da lei e pede reformas de base humanas, legais, constitucionais, justas e dignas de homens livres, para quando a nação estiver tranquilizada e sadia. Então, o golpe foi do Exército e da Aeronáutica. A Marinha resistiu, a Marinha disse que não queria ditadura. Mas foi vencida. As Forças Armadas são 3. Marinha, Exército e Aeronáutica. Exército e Aeronáutica comandaram o golpe. A Marinha não entrou. Não queria ditadura militar. Mais abaixo, na primeira página, Adhemar exige cassação. Ainda em São Paulo, o governador Adhemar de Barros disse que é condição sine qua non para o seu governo a cassação dos mandatos dos deputados e senadores esquerdistas para que a revolução cumpra o seu objetivo. Ele que foi cassado no ano seguinte. Adhemar de Barros é que foi cassado. Ele que exigia a cassação foi um dos primeiros cassados. Exatamente, Milene Chaves, foi o que eu disse. A Marinha, no começo, não quis entrar no golpe, depois foi cooptada, e aí embarcou nas torturas, claro, Senimar, torturas aconteceram na Senimar, na FAB, no Exército, mas em 64, no dia do golpe, nos dias do golpe, a Marinha emitiu uma nota dizendo ser contrária à ditadura militar. Os outros não disseram isso. Então, Adhemar pediu cassação e tal. Aqui temos também João Goulart chegando em Montevidéu, a Maria Tereza e o João Vicente chegando em Montevidéu. Prisão de Pinheiro Neto. Quando se encontrava hospedado na casa de seu amigo José Pereira Farias, em Petrópolis, o superintendente da Supra, senhor João Pinheiro Neto, foi preso pelo delegado Oriovaldo Serra, que, cumprindo determinação do Ministério da Guerra, o conduziu para o batalhão de caçadores, onde ele permanece detido. Portanto, o Castelo Branco nem tinha tomado posse, já havia arbitrariedades, prisões ilegais, desde o golpe de 1º de abril. No dia 31 de março, João Goulart ainda estava no poder. Está claro aqui pelos jornais. Comandante do 4º Exército, o general Justino Alves Bastos, chegou ao Rio e declarou que é partidário da linha dura, inflexível, severa e rígida, defendendo o expurgo total dos comunistas da vida brasileira, pois não pode haver conciliação com os inimigos da democracia. Os comunistas eram tidos como inimigos da democracia, e quem declarou isso é que acabou com a democracia. Um dos generais da linha dura. Bom, vamos ver o jornal do dia 7 de abril. PSD
apoia a candidatura Castelo Branco. Bom, como é que não haveria de apoiar? A alta direção nacional do PSD decidiu apoiar a candidatura de Castelo Branco. Só tinha uma candidatura, seguindo a decisão dos governadores e dos chefes militares da Revolução, que impuseram esse nome. O ministro da Guerra, general Arthur da Costa e Silva, em entrevista ontem, disse que os governadores já se manifestaram e o seu pronunciamento será submetido ao Congresso Nacional para que os seus ilustres membros possam livremente eleger aquele que realmente merece a confiança do povo, sem nenhuma influência de forças estranhas. Imagina, Castelo Branco, ninguém conhecia Castelo Branco. Que confiança do povo, que lorota, quanta mentira, quanta usurpação. Os governadores, os 5 governadores golpistas, não foi uma reunião de todos os governadores do país, os governadores golpistas, Lacerda, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, Mauro Borges, Ney Braga, ali, os governadores decidiram. E o general Costa e Silva disse que isso é uma decisão democrática. Khrushchev acha Johnson com alcance. O primeiro-ministro Nikita Khrushchev declarou ontem na Hungria que o presidente Lyndon Johnson tem uma visão de bastante alcance da situação mundial, ao passo que os comunistas chineses se regozijam ante a perspectiva de uma guerra que poderia aniquilar a metade da humanidade. Em Moscou, o vice-presidente da Comissão Soviética para a Solidariedade Afroasiática acusou o governo de Pequim de deliberadamente incitar as raças amarela e negra contra a raça branca, fato que o faz lembrar do nazismo, regime racista que cometeu uma série de atrocidades em nome da supremacia branca. Aparecem as armas da conspiração, atenção. As polícias estaduais e as autoridades militares, arsenal da subversão, pistolas, granadas, assim. Vamos ver o que diz. Aparecem as armas da conspiração. As polícias estaduais e as autoridades militares continuam apreendendo armas e materiais subversivos em todo o território nacional. Na Guanabara foram efetuadas ontem 80 diligências, quando foram apreendidos cerca de 100 quilos de materiais subversivos, além de armas de vários tipos. O deputado Lira Ribeiro apresentou ontem na Assembleia uma relação de recibos de verbas federais destinadas à UNE para financiar o jornal Movimento e outras atividades subversivas, cuja responsabilidade está a pedir a cassação de mandatos e processos contra os que se dispunham a trair o Brasil. Na célula comunista número 11, que funcionava na Travessa Caio Martins, em Niterói, as autoridades do DOPS Fluminense encontraram materiais subversivos, armas e matrizes para imprimir dinheiro e uma lista de políticos que deveriam ser justiçados pela Brigada Cubana em Niterói. A Delegacia de Vigilância Social de Minas anunciou ontem a prisão de vários chineses. Não tinha nada que ver. Asilados são 20 e presos passam de 3.000. Isso é no dia, estou lendo o jornal do dia 7 de abril. Então, no dia 6 de abril já havia 3.000 presos. Para vocês verem que a ditadura começou quando deu o golpe. Não foi em 68. A ditadura começou em abril de 64. É superior a 20 o número de pessoas asiladas nas embaixadas estrangeiras.
inclusive o ex-ministro Abelardo Jurema, e sobem a mais de 3.000 as prisões efetuadas até ontem na Guanabara. Só no Rio de Janeiro, 3.000 presos. Arbitrariamente. Os presos serão removidos para a Ilha das Flores, transformada em prisão especial, e onde já se encontram 50 prisioneiros. Em São Paulo, o governador Adhemar de Barros determinou a censura oficial, feita por agentes do DOPS, ao jornal Folha de São Paulo, que estampou ontem uma entrevista com João Goulart. Vários exemplares foram apreendidos e a Folha teve de substituir a entrevista. Também foram apreendidos, pelo mesmo motivo, exemplares da Gazeta Esportiva. Então, a perseguição à Folha, pelo Adhemar de Barros, coincide com a perseguição à Folha do Bolsonaro. Vamos ver isso. A Folha, então, foi proibida de publicar uma entrevista com João Goulart. Vamos ver o que diz aqui na página 5 do JB. Isto aqui é um documentário, é o que aconteceu no Brasil em abril de 64. Começou em abril, o golpe começou, a ditadura começou no dia 1º de abril. Vamos ver aqui, página 5, página 2, página 3. Auro prende repórter do JB e o acusa de dar notícia que toda Brasília já tinha. O jornalista Edísio Gomes de Matos, repórter do Jornal do Brasil, foi detido ontem para averiguações, segundo nota oficial do senador Auro de Moura Andrade, presidente do Senado. O presidente do Senado podia prender jornalistas. O repórter é acusado de ter atribuído declarações ao senhor Moura Andrade e de tê-las de má fé distribuído aos jornalistas credenciados no Planalto. As declarações que teriam sido atribuídas ao presidente do Senado referem-se à proclamação pelas Forças Armadas e de um ato institucional, fato que se tornou notório nos meios políticos. O jornalista Edísio Gomes de Matos, com quem falei por telefone quando ele se achava já detido, nega terminantemente ter redigido qualquer texto atribuindo qualquer declaração ao presidente da República. Diz aqui o JB. Castelo reafirma que é preciso eliminar focos de desagregação. O general Castelo Branco afirmou para o grupo de senhoras que o homenageou em frente à sua residência que há necessidade imperiosa de eliminar os fatores de desagregação, os fatores de destruição. Eliminados esses fatores, o Brasil poderá então retomar o seu caminho à procura da justiça social, à procura de sua economia plena e à procura de sua independência no meio internacional. General Cruel respeita o Congresso. General Amarildo Cruel, comandante do 2º Exército, abordado por jornalistas, disse que a escolha do general Castelo Branco foi declarada pelo Congresso Nacional e que não houve participação do general. Imagina, tudo mentira. Mauro Borges e Alckmin levam o nome de Castelo Branco aos deputados. Militares explicam revolução. Entre generais que integram o dispositivo governista, acertou-se ontem a divulgação permanente de informações destinadas a explicar os fundamentos da ação militar nos últimos acontecimentos. As forças democráticas
Olha, as forças democráticas realizaram um movimento político aqui já tentaram falsear para 31 de março, que o 1º de abril é o dia da mentira. Está aqui. A imprensa tentou rotular como 31 de março para não dizer que é o dia da mentira. Mas o próprio jornal mostrou que no dia 31 de março estava no poder João Goulart, estava lá e ainda resistindo, mandando tropas para Minas. Então ele não tinha sido derrubado no dia 31 de março. Mas a imprensa começou a espalhar que foi dia 31 de março para não ficar feio, né? Porque aí 1º de abril é o dia da mentira, mas tem que estabelecer a verdade. Depois de 55 anos, foi no dia 1º de abril. Essa é a primeira coisa que tem que ser restabelecida. A data que tem que ser repudiada é 1º de abril de 64 e não 31 de março. Quarta-feira, 8 de abril, Magalhães pede apoio de todos para Castelo Branco. Tropas mineiras chegam sob aplauso a Juiz de Fora. Canhões desfilando nas ruas. O governador Magalhães Pinto justificou ontem o seu apoio à candidatura do general Castelo Branco, afirmando que ele é um militar probo, inteligente, culto e homem querido no exército, um homem que não tem arestas e merece o apoio de todas as correntes do país e governará baseado nos princípios que deram a vitória. Primeiro ditador. O general Castelo Branco afirmou ontem ao Jornal do Brasil que o presidente que vier a ser eleito pelo Congresso para exercer o cargo até 1966 deverá governar acima dos partidos, mas não por cima dos partidos, pois não poderá desconhecê-los como forças políticas e correntes de opinião do país. Sobre as eleições de 1965, o general afirmou que o novo presidente deverá portar-se como magistrado, sem mostrar preferências, garantindo a realização de eleições livres e assegurando a posse daquele que for proclamado pela Justiça Eleitoral. Então, os militares deram um golpe, enganando os civis, com a ideia de que haveria eleições no ano seguinte, como estavam marcadas. Que Castelo Branco só cumpriria o mandato que era do João Goulart. Essa foi a mentira que os civis engoliram. E aí elegeram Castelo Branco. Daí depois que elegeram Castelo Branco, aí já era tarde. Né? É aquela história. Uma vez golpista, sempre golpista. Aí chegaram ao poder, claro que não teve eleição em 65, e é claro que essa longa noite durou 20 anos. O que seria uma tal de revolução democrática. 20 anos de ditadura. O senador Juscelino Kubitschek reafirmava ontem a sua posição favorável à eleição do general Castelo Branco para a presidência da República. Em São Paulo se estimulava a candidatura do general Amaury Cruel. A Câmara dos Deputados aprovou ontem e o presidente Ranieri Mazzilli sancionou a lei que regula o processo de eleição pelo Congresso Nacional do presidente e vice da República, que poderá ser posto em prática dentro de 48 horas. Então, arrumaram um jeito do Congresso escolher o presidente e o vice. Os civis foram enganados pelos generais que prometeram eleições em 65. Juscelino, que era candidato em 65, foi enganado e apoiou a eleição entre o general Castelo Branco, porque foi enganado. O general prometeu fazer eleições, mas depois não cumpriu. O governador pede fim da censura. O
Governador Carlos Lacerda enviou ontem ofício ao ministro do Exterior, Vasco Leitão da Cunha, pedindo a suspensão da censura imposta aos telegramas enviados do Brasil pelos correspondentes da imprensa estrangeira. O senhor Carlos Lacerda determinou também ao secretário de Segurança, coronel Gustavo Borges, que entre em contato com o Conselho Nacional de Telecomunicações para mostrar os inconvenientes da censura. Habeas de Arraes está no Supremo. O ministro Vitor Nunes Leal foi sorteado relator da petição de habeas corpus requerida a favor de Miguel Arraes e Pelópio da Silveira e outros. Na Embaixada do México, há 2 brasileiros asilados. Na da Bolívia, 3, inclusive o deputado estadual Paulo Alberto. Na de Salvador, 1, São Salvador. Na de Argentina, 2. Carlos Lacerda declarou que o Uruguai saberá exercer em suas terras ou nas suas embaixadas o direito do asilo para os brasileiros que se evadiram. Material para subversão sobe a 15 toneladas. Eles contam em toneladas de material de subversão. Aqui em casa, eles aprenderam como material de subversão o livro Maravilhas do Conto Russo, uma revista da civilização brasileira e uma revista da OE. Portanto, essas toneladas aí de subversão que nunca foram esclarecidas, o que eram, qual era o conteúdo dessas toneladas, são de desconfiar. Vamos ver a página 5, então, com esse problema da Folha. Que o governador, quer dizer, era assim, o governador mandava censurar a Folha, o presidente do Senado mandava prender jornalistas. Isso aconteceu em abril de 1964. Lacerda pede, Dom Jaime apoia Castelo. Auro solta e diz, o jornalista diz, o Gomes da Silva foi posto em liberdade às 16 horas de ontem por ordem do senador Auro Moura Andrade, que determinara na véspera sua prisão. Então, o presidente do Senado prendia e soltava. Prende jornalista, agora solta. Não tinha lei, não tinha nada. Era um vale tudo. E os generais mentiram para os civis, dizendo que haveria eleições em 65. Castelo Branco mentiu. Mentiroso. Por isso que o Juscelino votou nele. Não foi por adesão, porque muitas pessoas contam a história que Juscelino aderiu aos ditadores. Não, ele foi enganado. Por isso que ele votou. Ele era candidato em 65, como Lacerda também. Lacerda era candidato em 65. E depois ele se voltou contra os militares. Tanto ele como Juscelino. E os dois foram presos. Fizeram a frente ampla com o João Goulart, quando viram que não ia ter eleições. Então, meus amigos, esse é o retrato do que aconteceu logo depois que João Goulart foi deposto. Isso é o que está nos jornais. O golpe não foi no dia 31 de março, foi no dia 1º de abril. Os civis apoiaram o golpe, como Juscelino e Lacerda, porque Castelo Branco prometeu eleições no ano seguinte, e as eleições foram canceladas. Em 66 os partidos foram extintos. Esse é o retrato que a TV Solnic ofereceu para vocês, nesse especial sobre 1964. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado pelos comentários. Eu não conversei muito com vocês, porque dessa vez eu preferi mostrar para vocês o que está nos jornais, para vocês se informarem sobre 1964, e não com as fake news que estão sendo espalhadas hoje, e não com as desinformações que estão circulando por aí. Muito obrigado a todos. Às 5 horas vamos ter o Chá das 5, ou então uma outra programação qualquer, porque domingo é o dia de estarmos em contato muito mais do que no meio da semana, porque eu sei que vocês estão mais disponíveis
e estamos com mais tempo para conversar a respeito de tudo. Muito obrigado pela atenção a esse programa especial da TV Sounic e até a próxima. Tchau!